Jesus é a nossa Páscoa. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Aleluia. Hoje eu quero falar com você sobre esse título. Coloquei esse título: o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. E eu quero começar já falando para você então da origem. O que é, quando que surgiu a Páscoa? O que é a Páscoa? Porque infelizmente para nós hoje, mundo moderno, Páscoa é algo comercial, é chocolate. Diga-se de passagem, eu estou aceitando, quem quiser me dar um chocolate eu recebo, mas não é Páscoa. Para mim Páscoa não é o chocolate. Chocolate é só coisa boa de comer, mas cada geração que vem vindo tem se perdido mais o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da Páscoa. E a primeira Páscoa, irmãos, ela aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 12, no calendário judaico. Então existem várias festas, se você já ouviu, já percebeu, várias festas tinham no povo hebreu, mas a festa mais importante, uma das mais, mas na minha opinião é a mais importante, é a festa da Páscoa. Então existiam três mais importantes, que é a festa, na verdade, dos tabernáculos, do Pentecostes e da Páscoa. Eram três festas extremamente importantes, mas a mais importante certamente era a da Páscoa. Eu vou te mostrar o porquê. Dessas três, irmãos, a mais importante então é a Páscoa, e foi através de uma ordenação dada por Deus para Moisés. A Páscoa não foi algo inventado pelo homem. A Páscoa foi algo que o próprio Deus falou para Moisés, estabeleceu, o próprio Deus estabeleceu como algo perpétuo, a Bíblia diz. Por isso que até hoje nós celebramos. O meu alvo como teu pastor aqui, ano após ano, é de alguma maneira ajudar você a entender realmente e a ter revelação do verdadeiro significado, do que a Páscoa realmente significa para nós. Então, o povo vivia, os hebreus viviam como escravos no Egito. Por 400 anos o povo ficou escravo ali no Egito, e em resposta então ao clamor do povo hebreu, o povo de Deus clamou, porque estavam debaixo de escravidão, trabalhavam muito, morriam muito cedo, eles trabalhavam apenas para comer, era uma coisa louca. Eles começaram a clamar a Deus, e Deus ouviu o clamor. A Bíblia fala que Deus ouviu o gemido do povo. Então Deus levantou Moisés. Eu vou te falar, Deus tem os seus meios, porque a maneira como Moisés foi levantado foi algo surreal. Quero ministrar, talvez domingo que vem eu quero falar sobre esse assunto com os irmãos. Foi algo surreal, porque o decreto era, quando Moisés nasceu, o decreto era para que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Mas miraculosamente, Moisés, além de não ter sido morto, ainda foi adotado pelo faraó, pela filha do faraó. Então Moisés viveu como filho da filha de faraó, morando dentro do palácio. Você vê como que Deus faz as coisas? E Deus então usa Moisés como o maior líder que o mundo já viu. Você sabe, os estudiosos acreditam, irmãos, que aproximadamente 3 milhões de hebreus para mais foi o número de pessoas que saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho rumo a Canaã. 3 milhões. Você pega aí 2 cidades que nem Curitiba, o número de população, muita gente. E Moisés então foi esse líder que libertou o povo, na verdade, da escravidão. Deus usou ele. Então a mensagem de Deus para Faraó, através de Moisés, quando Deus levanta Moisés, a mensagem de Deus para Faraó é: deixe o meu povo ir. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ler com você o texto. Pode colocar para mim o primeiro texto aí. Vai acompanhando comigo aqui o texto de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Cada um tomará para si o que, irmãos? Um cordeiro. Cordeiro aponta para Cristo. Então cada um tomará para si, um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Passa. Mas se a família
for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, e o cordeiro será sem defeito. Quem foi o cordeiro sem defeito aqui, irmãos? Cristo. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro de 1, ou um cabrito, pode passar. Aleluia. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo. Por isso que Jesus, ele teve que descer no inferno quando ele entrou na morte, porque faz parte, isso aqui tudo aponta para Cristo. Ele teve que ir lá no inferno, a oferta teve que morrer, ser queimada, mas depois ele ressuscita ao 3º dia e vai para o céu. Amém, irmãos? Olha que poderoso. As pernas e a fressura nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Pode passar. Aleluia, ajuda aí, cara. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Todos nós, perpetuamente, até que ele venha, vamos celebrar a Páscoa. Você sabe, quando Jesus, 2000 anos depois aqui, mais 2000 anos, quando Jesus vem, a última coisa que ele fez com os seus discípulos foi o quê? Celebrar a Páscoa. Na verdade, ele era o próprio cordeiro que ia ter que entrar na morte agora para a salvação de nós, mas ele celebrou a ceia, sendo ele o próprio cordeiro. Olha que poderoso. Por quê? Porque a Bíblia é um livro maravilhoso, se conecta, se completa, nunca se contradiz. Então Jesus pega o pão, pega o cálice. Semana passada nós tivemos ceia, eu falei sobre o sangue de Jesus, então o assunto está vivo. E Jesus então fala para os discípulos ali, sobre ele, que nós deveríamos continuar então agora celebrando a Páscoa, que é na verdade a morte do Cordeiro perfeito, até que ele venha. E ele está voltando, irmãos. Quantos pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ele está voltando, mas até lá nós participamos da ceia como memorial. Por que eu estou te falando essas coisas? Li todo esse texto para você entender que realmente essa foi a primeira Páscoa, algo que o próprio Deus instituiu para que fosse feito por nós, então, como estatuto perpétuo, para sempre. Mas voltando aqui então com Moisés, Deus então, nesse momento, nessa altura do campeonato, já tinha tido as pragas ali. Os irmãos lembram das pragas? Se você gosta de assistir, e assistiu lá na Record, a novelinha lá dos 10 mandamentos, você viu tudo isso lá. Então, através de Moisés, Deus enviou as 10 pragas, Primeiro foi as águas se tornando em sangue, depois veio a praga das rãs, praga dos piolhos, das moscas, peste nos animais, úlcera nos homens e nos animais, chuva de pedra, praga dos gafanhotos, praga das trevas. E a cada praga que vinha, Faraó ficava endurecido e não baixava a guarda, e não liberava o povo. E deixa eu te falar algo aqui. O Egito é um símbolo do mundo. Faraó aponta para Satanás, e eu quero dizer para você o seguinte: Satanás ele vai resistir,
Por isso que a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tem que haver uma resistência da nossa parte. Satanás já é um derrotado, mas ele nos resiste. Faraó resistiu, até que chegou num ponto que veio então a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. Deus chega para Moisés, fala para Moisés avisar Faraó, fala: ó, todos os primogênitos vão morrer e tal. Faraó não acreditava, Faraó endurecia o coração. Só que tem um porém: todas as outras pragas, olha que poderoso, Deus sempre guardava os hebreus. A praga vinha sobre os egípcios, mas na casa dos hebreus não vinha nada, porque uma vez que você se tornou filho de Deus, o juízo de Deus já não está mais sobre você. Você pode dar glória a Deus por isso? Não está mais, mas está sobre o mundo, sobre os ímpios. Quando chega na 10ª praga, então, para que o anjo da morte não entrasse na casa dos hebreus então tiveram que fazer um cerimonial, que é o que nós acabamos de ler aqui. Cada família então pega um cordeiro, tinha que ser perfeito, e você vai compreendendo que tudo aponta para Jesus. Jesus é o cordeiro perfeito. Ele então tinha que ser imolado, morto. O sangue desse animal era passado na porta, para o lado de fora, mas dentro da casa, em família, o animal seria então comido, queimado, comido. Veja, irmãos, o que é isso na verdade? É um símbolo da ceia. Por isso que crente não pode ficar sem ceiar, meu Deus do céu. Então, todos os hebreus fizeram como Deus ordenara através de Moisés. Pegaram na verdade o cordeiro perfeito, imolaram o cordeiro, pegaram o sangue, passaram na porta, e naquela noite, a Bíblia fala que o anjo da morte passou pelo Egito, e houve muito pranto, choro, porque todos os primogênitos, desde os homens até dos animais, todos morreram. Agora pensa comigo, irmãos, eu fico imaginando ali na madrugada, todos os primeiros filhos ali, os animais morrendo. Eu fico imaginando como é que não deve ter sido ali aquele ambiente, as pessoas saindo nas ruas, nas vielas, aquele choro, aquela loucura, porque foi isso que aconteceu. Mas na casa dos hebreus, o espírito da morte, o anjo da morte não entrou. Não entrou por causa do sangue de Jesus. Essa é a Páscoa, irmãos. Deus falou aqui, ó, essa será a sua Páscoa, cerimonial agora perpétuo. Por isso que de lá para cá nós celebramos a Páscoa, sim, mas a Páscoa é Jesus nos libertando do diabo, nos libertando do mundo. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa, irmãos, tem a ver então com libertação. É sobre isso que eu quero falar com você. A verdadeira Páscoa tem a ver com libertação para nós. Vou te falar 4 coisas aqui que muito clara. Eu já ensinei isso outras vezes, eu estou repetindo. 4 coisas que a Páscoa trouxe para nós, libertação. Então vamos lá, pode pôr o primeiro, coloca para mim aí. O sacrifício do Cordeiro Pascal, que é Cristo, nos traz a libertação da morte. O sacrifício da Páscoa, que é Cristo, nos traz libertação da morte. E quando eu falo morte aqui, eu não estou falando a morte física, porque é claro que nós vamos morrer com esse corpo aqui, todo mundo, só não vão morrer se Jesus, o arrebatamento for daqui a pouco, aleluia. Estamos aceitando também, né, irmãos? Eu estou aceitando se o arrebatamento for. Se não for, nós vamos morrer, mas nós vamos morrer para essa terra. Mas você que aceitou Jesus e agora tem o sangue, você nunca mais vai morrer ou vai viver uma morte eterna, porque no dia que você creu e aceitou Jesus, o sacrifício do Cordeiro Pascal, o sangue veio sobre você como selo, e agora você saiu da morte para a vida. A promessa de Deus é que para todo aquele que crê, o Senhor deu então para nós vida eterna, não morte eterna. Você está comigo aí nessa manhã? Então, olha o que diz o versículo 7, 12 e 13. Eu vou ler aqui, você me acompanha ali no telão. Tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem.
Verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, eu passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Não há outra possibilidade de você desfrutar da vida eterna que não seja por meio do Cordeiro Pascal, Cristo. Seu bom comportamento não vai fazer você ter vida eterna, a sua obediência não vai fazer você ter a vida eterna. Eu acredito, irmãos, que teve muito egípcio que era gente boa, teve muita família egípcia que era gente boa, mas quando o anjo da morte passou, se não tivesse o sangue, ele ia entrar e ia matar os primogênitos. Não teve jeito, porque não é o seu comportamento que vai tirar você da enrascada da morte eterna, não é. Só tem uma maneira de você ser livre da morte eterna, é pelo sangue do Cordeiro Pascal, Jesus, o Cordeiro perfeito, que foi morto, imolado no nosso lugar. O sangue do Cordeiro, irmãos, era um sinal para o anjo da morte. Quando o anjo da morte, você sabe, a palavra Páscoa significa passagem, né? Que significa passar por cima. O que significa Páscoa para nós então hoje? No dia que eu aceitei Jesus, o sacrifício pascal, que foi o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cordeiro, Cordeiro Pascal. Quando nós recebemos a salvação por meio deste, a morte não tem mais poder sobre você. Você pode dizer amém por isso? Eu sei que é de manhã, às vezes você está meio com sono ainda, mas creia, declare. Quando você fala amém, você recebe. É isso, essa é a verdade da Páscoa, essa é a verdadeira Páscoa. Você hoje pode desfrutar de vida eterna. Mas Deus disse que quando o anjo passasse então pela cidade, ali nas casas, as casas que estivessem marcadas com sangue, o anjo da morte ia passar por cima. Isso é Páscoa. Você sabe, o nosso trabalho hoje é levar as pessoas a terem o selo do sangue de Jesus. Não sei quantos já ouviram a história daquele pastor, ele não era pastor, perdão, mas ele era cristão, Nicholas Winton. Eu até podia ter colocado esse vídeo aí, né? Mas amém. Esse cara viveu na época ali de Hitler, quando Hitler, né, fez todo aquele holocausto todo. E esse cara, ele conseguiu salvar 600 e poucas crianças na época do nazismo. Ele pegou o dinheiro que ele tinha, 600 e poucas crianças, ele conseguiu colocar num trem e tirar do local onde... E era para ter mais um trem com mais esse número de pessoas, mas não deu tempo. E esse vídeo é muito forte, porque esse vídeo mostra ele, depois de velhinho, ele não contou para ninguém. Pensa, um cara, ele fez aquilo, ele foi um herói, e ele não contou para ninguém. Aquelas crianças foram para um orfanato, cresceram, se casaram, se tornaram médicos, engenheiros e tal. E depois de muitos anos, a esposa do Nicholas Winton encontrou alguns documentos e tal, e ela descobriu sem querer que ele tinha feito aquilo. E aí ela trouxe aquilo para a luz, e ele se tornou então considerado um herói. A rainha da Inglaterra condecorou ele como Sir, né, Nicholas Winton. E o vídeo é muito legal, porque vão fazer uma homenagem para ele. Quando vão fazer homenagem para ele, ele está sentado no auditório e tem muita gente atrás, muita gente atrás, mas ele não sabia que todo mundo que estava lá eram as crianças que ele tinha salvado. E aí daqui a pouco eles fizeram uma condecoração, falaram para ele, tal e tal e tal, mas daqui a pouco a mulher fala assim: agora eu queria que todo mundo que foi salvo pelo senhor Nicholas Winton ficasse de pé. Aí todo mundo fica de pé. Aí ele olha, ele é um senhorzinho velhinho, ele olha para o lado e começa a chorar. E eu fiquei pensando, né, porque esse homem, ele salvou 600 e poucas crianças da morte, mas ele não salvou da morte eterna, porque até onde eu sei, ele não pregou nada para essas crianças, ele salvou da morte. Mas você sabe, eu vou falar algo para você, muito marcante esse vídeo, forte. Mas nós somos aqueles que estamos salvando as pessoas do inferno mesmo. Nós precisamos ser os Nicholas Winton dessa geração.
Sabe, cada pessoa que você leva para o encontro, aquele cara colocou criança no trem para ser salvo da morte, mas nós colocamos criança e os adultos e jovens no ônibus do encontro para ser salvo da morte eterna também, né? Forte, porque esse é o nosso papel, é falar de Jesus para que o Cordeiro Pascal tenha efeito na vida de todos, porque uma vez que o sangue foi aplicado, o anjo da morte não tem mais poder. Eu e você podemos celebrar hoje a Páscoa com muita alegria no nosso coração. Por quê? Porque Jesus, o nosso Cordeiro, Ele já morreu no nosso lugar e derramou o seu sangue por nós. E lá na tua casa é você mesmo, você é o templo do Espírito Santo, você tem o selo do sangue. Você não consegue ver o sangue, mas no mundo espiritual o sangue é notório em você. Você tem a marca do sangue de Jesus. Amém, querido? É tão forte isso, meu Deus do céu. Muitas vezes ficamos preocupados com a nossa vida nessa terra. Eu creio que Deus quer te dar uma boa vida nessa terra. Você crê? Se creres, vocês vão comer o melhor dessa terra. Amém. Mas de qualquer maneira, se Ele não voltar antes, nós vamos morrer aqui, não tem jeito. Por isso, tire os seus olhos dessa terra, coloque os seus olhos na eternidade. Viva o que você puder aqui, com a maior intensidade que você puder aqui, mas os seus olhos precisam estar lá, porque aqui vai findar um dia, acabou, mas na eternidade nós estaremos com Ele, irmãos. Paulo disse isso em Filipenses 1:21, porquanto por mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Enquanto eu estou nessa terra, eu vou viver pelo Filho de Deus, Jesus, mas no dia que eu morrer, aí a glória vai ser maior ainda, é lucro, porque é aí que eu vou estar com Ele pela eternidade. Nós precisamos ter o coração de Paulo, amém, queridos? Então, quantos já foram marcados pelo sangue do Cordeiro aqui? Você já foi marcado pelo sangue, amém, irmãos? Você já aceitou Jesus, sim ou não? Então você tem o sangue. O que eu acho legal pensar é porque a gente é cheio de justiça própria, e muitos irmãos ainda acham que a salvação ela é por merecimento. Mas se fosse assim, então não bastaria só o povo dos hebreus passarem o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte ia avaliar outras coisas também. Tem o sangue? Tem o sangue. Mas como é que vocês estão se comportando aí? Como é que está o casamento de vocês? Será que vocês não estão fazendo nada de errado? Não. Mas você vai ver que a única coisa que qualificou e que qualifica nós até hoje para recebermos a plena salvação de Deus não tem nada a ver com a sua obediência, com o seu merecimento, mas tem a ver com o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, que foi a oferta perfeita que morreu no seu lugar. E porque Ele morreu e derramou o seu sangue, nós estamos incluídos nessa oferta, nesse sacrifício. Não importa, você sabe, lá no Egito, o Senhor, Deus, através daquele espírito da morte ali, eles não olhavam outra coisa no seu sangue. Eles não olhavam a classe social, se era pobre, se tinha universidade, se não tinha, se era analfabeto ou não era, mas eles olhavam se tinha o selo do sangue. Portanto, primeiro tópico que eu estou encerrando com você aqui, eu quero que você entenda: a Páscoa tem a ver com Cristo, que derramou o seu sangue e salvou você da morte eterna. Páscoa, é isso. O segundo princípio que eu quero falar com você, coloca aí, é que o sacrifício do Cordeiro Pascal, que é Cristo, nos traz a libertação do Egito também. Diga assim comigo assim, diga: o sangue de Jesus, diga, me deu vida eterna. Agora, o segundo aspecto da Páscoa é que a Páscoa também fala de libertar você do Egito. O Egito é um símbolo do mundo, espírito do mundo, as coisas do mundo que muitas vezes escravizam. Aquele povo, irmãos, era escravo por 400 anos, ficaram ali escravos. Muitos de nós às vezes ficamos escravos desse mundo, escravos do vício da bebida, do vício das drogas, escravo da prostituição, escravo, do egoísmo, do egocentrismo, escravo desse espírito do mundo que opera. Mas no dia que o Cordeiro morreu e o sangue foi aplicado em você, você também foi liberto do Egito. Eu acho isso fantástico, porque você vai concordar comigo, se você é alguém que já nasceu de novo, teve a experiência do novo nascimento, o sangue de Jesus selou você,
automaticamente você começa a perceber que o mundo não tem mais sentido para você. Às vezes porque você tem uma carne ainda, é verdade. Então, quando a pessoa nasce de novo, às vezes ela dá aquela decaída, né? Eu fui nesse encontro, eu aceitei Jesus. Não, mas eu vou sair com meus amigos hoje. Mas sabe o que vai acontecer? Ele até vai, mas ele não consegue se sentir bem mais lá. Ele até vai, mas ele fica mal. Ele até às vezes fica alegre ali, mas quando ele volta para casa, a tristeza, o Espírito Santo que habita nele agora ficou triste, ele fica ruim. Sabe por quê? Porque no dia que o Cordeiro Pascal morreu, lá no Egito, aquele povo era escravo, mas no dia da Páscoa, naquela noite, eles foram libertos. Toda a escravidão que Faraó fazia e oprimia aquele povo por 400 anos, numa noite foi resolvida, por causa do sangue de Jesus, do Cordeiro Pascal. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu não conheço talvez a tua história, mas talvez a tua história é essa. Quanto tempo você foi escravo de droga, bebida, prostituição, coisas erradas, ilícitas? Quanto tempo você ficou ali na beira de ser pego, de ser preso, de fazer coisas erradas, porque você estava escravo do Egito, extremamente envolvido com as coisas desse mundo. Mas no dia que o sangue de Jesus foi aplicado, você nasceu de novo e você foi liberto do mundo. Quero ler com você o texto, coloca para mim verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse morto. Parou para pensar, irmãos? Então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vocês como os filhos de Israel vão servir ao Senhor como vocês têm dito. Naquela noite então, depois de tantas insistências, depois de todas aquelas pragas, Faraó ali endurecido, chegou nesse momento de tanto luto. Numa noite Deus mudou a sorte daquele povo. Eles começaram aquela noite escravos, mas depois da meia-noite, quando aconteceu tudo aquilo, eles iniciaram um novo dia livres. 400 anos de escravidão, uma noite o Senhor os livrou. Então a Páscoa é o anúncio da nossa libertação. Todas as vezes que você lembrar da Páscoa, presta atenção que eu vou te falar, olha para mim aqui, se esforce para você prestar atenção. Todas as vezes que você lembrar da Páscoa, você precisa lembrar que Jesus te resgatou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Ele é a nossa Páscoa. No dia que Ele morreu, Ele te salvou, Ele pegou na sua mão e trouxe você para o reino de Deus, te tirou do Egito. Eu acho lindo, eu acho fantástico, irmãos que tinham uma vida terrível. Quantas vezes já conversei aqui com o seu Nivaldo, né? O seu Nivaldo já falou várias vezes para mim que ele é um cara que conhece a graça. Por quê? Porque ele teve uma vida pregressa terrível, e hoje ele é um crente cheio do Espírito Santo que não larga da igreja, só falta morar aqui, né, seu Nivaldo? Aleluia. Por quê? Porque ele entendeu o verdadeiro significado da Páscoa e ele tem experimentado isso hoje. Aquelas coisas velhas lá passaram. No dia que ele aceitou Jesus, tudo se fez novo na vida dele. E hoje o prazer dele está na lei do Senhor, como diz o texto. Por isso hoje você é como uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa. Tudo isso porque um dia o sacrifício de Jesus, o sacrifício pascal, o Cordeiro de Deus, Cristo, Ele morreu, derramou seu sangue por nós, e Ele então nos liberta da escravidão do mundo, te tira da morte eterna, e agora tira você também da escravidão do Faraó. Satanás não tem mais autoridade sobre a tua vida, irmão. Pastor, muito bonito que você está falando, mas eu ainda sofro, eu ainda sinto que eu sou escravo de algumas coisas. Meu irmão, então hoje, nessa manhã, é o dia de você se apropriar, na verdade, do sacrifício de Cristo perfeito, que libertou e tirou você
do mundo. Não tem mais sentido o mundo para nós, irmãos. Pode até ser que eventualmente sua carne seja tentada, mas acredite em mim, não faz mais sentido. O maior sinal de alguém que nasceu de novo é que quando ele vai querer pecar, ele até peca, ele até às vezes faz algo, mas ele não fica legal, ele não fica bem. Essa é a maior prova de que hoje você tem uma nova natureza, de que o Cordeiro Pascal, o verdadeiro, a oferta perfeita te tirou daquele lugar, mudou a tua natureza. Você não é mais escravo do Egito, você não é mais alguém oprimido pelo faraó. Tudo isso por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Jesus é o Cordeiro perfeito. Quando ele morreu, irmãos, ele nos libertou do império das trevas, e por isso verdadeiramente hoje você é livre, sim. Essa é a boa notícia da Páscoa, irmãos. Jesus pode libertar a sua vida, foi isso que ele fez, e é por isso que a Páscoa é algo que tem que ser celebrado perpetuamente. Muito legal você comprar ovo de Páscoa, dar para os seus filhos, comprar o chocolate, pode fazer, não tem problema, desde que você sempre entenda que aquilo não é Páscoa, é apenas um momento do ano, onde o capitalismo gera dinheiro vendendo chocolate. Beleza, compra o chocolate, dá um para o pastor, está tudo certo. Desde que você entenda que realmente a Páscoa não tem nada a ver com isso. O domingo da ressurreição, irmãos, que é hoje, tem que ser um dia de você realmente meditar e encher o teu coração de gratidão. Falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu Cordeiro perfeito, porque o seu sangue foi aplicado na minha vida, o Senhor agora me deu a vida eterna e me arrancou das mãos de Faraó, me tirou do Egito, e hoje eu vivo no reino do Filho e do seu amor. Isso é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa, irmãos. Terceiro princípio que eu quero falar aqui com você, pode pôr aí, é que o sacrifício do Cordeiro Pascal, que é Cristo, nos traz libertação também na área financeira. Você sabia disso? Quantos querem prosperar financeiramente? Diga amém aqui. Talvez você diga: pastor, eu já estou legal, já estou prosperando. Não, Deus tem mais. Ou talvez sua realidade seja: pastor, estou precisando, o negócio está feio. Então essa palavra para você hoje. Olha o que diz o texto. Coloca para mim ali. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor por parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam tudo o que pediam, e despojaram os egípcios. 400 anos eles viviam só para comer e ter um lugar para dormir, e trabalhavam escravo e morriam cedo. 400 anos sendo extorquido pelo diabo, sendo roubado financeiramente. Numa noite, eu quero profetizar isso aqui para você, um toque do favor pode mudar a tua história na vida financeira. Numa noite, eles, além de serem salvos da morte eterna, foram libertos da escravidão de Faraó e do Egito, e ainda saíram de lá ricos, prósperos. Tudo que eles pediam para os egípcios davam. Imagina que não iam dar, os filhos tinham tudo morrido, estava um pavor no Egito. Era prata, era ouro, era roupa, os egípcios deram tudo. Aquele povo saiu de lá cheio de dinheiro, de bens, de riqueza. Porque a Páscoa também fala de você ter prosperidade. Tudo que o diabo um dia roubou você, meu irmão, toda a riqueza que foi retida por causa do mundo, do diabo, hoje você vai tomar posse da restituição em nome de Jesus. Porque para que isso aconteça, você precisa crer. É pela fé. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer no meio da nossa igreja. Quando eu falo da nossa igreja, é a igreja mesmo, mas a igreja somos nós, então é através de você. Você vai prosperar financeiramente, você vai ter favor nessa área em nome de Jesus. Você vai ter mais trabalho, você vai ter um aumento, você vai ter um dinheiro que você não esperava que vai sair, você vai abrir uma porta, um empreendimento, não sei. O que eu sei é que Deus vai prosperar você. Eu estava conversando na capacitação agora, teve o pastor de Boa Vista, divisa lá com a Venezuela.
E ele está com uma igreja venezuelana lá de 400 membros. O povo da Venezuela vem tudo para a igreja ali, Boa Vista e tal. 400 membros venezuelanos, culto em espanhol. Muito favor. Aí eu perguntei para ele, eu e o pastor Hermes, a gente estava junto, falei, tá, mas como é que é o financeiro? Porque daí é na Venezuela mesmo. Eu perguntei, como é que é o financeiro lá, né? Se sustenta, a coisa está feia lá. Ele falou assim, pastor, vou falar algo para os irmãos, eu comecei a pregar a graça para aquele povo. Se tem uma das igrejas, porque ele tem mais de 2.000 membros, né? Um dos prédios é lá na Venezuela, o restante é tudo no Brasil, ali em Boa Vista. Falou, o único prédio que há muito tempo eu não preciso colocar dinheiro lá é o prédio da Venezuela. O que entra lá, eles pagam aluguel, o pastor tem um salário dele, consegue se manter, né? A igreja está crescendo, os irmãos não estão precisando de nada. Falei, meu Deus, sabe por quê? O país está um caos. A Venezuela, você sabe como é que está a Venezuela, mas quando você está debaixo do favor de Deus, nunca vai faltar nada para você. Esse foi o testemunho que ele contou para nós lá. Eu falei, uau, meu Deus. Ele falou, pastor, sabe quanto que é o salário mínimo mais ou menos lá naquela região que eu estou lá? $5 para os caras, que agora tudo dolarizado, pouquíssimo. Ele falou, esses dias eu fui no culto lá, visitar o culto, quando a gente abriu a igreja lá, ninguém tinha carro. Falou, esses dias eu cheguei lá, cruzei a fronteira, fui lá no nosso culto, visitar o culto, tinha 12 carros no estacionamento do predinho lá. O povo está prosperando. Ah, mas o governo, não, mas irmão, nosso governo não é aqui, não é o PT, não é PSDB, não, nosso governo é do céu. Deus vai prosperar você financeiramente em nome de Jesus. Páscoa fala disso. Jesus libertou aquele povo, arrancou o povo de lá, deu vida eterna para eles, e eles saíram ricos. Todo o dinheiro que foi extorquido do povo, que foi roubado, foi restituído na saída, em nome de Jesus. Eu creio e tenho orado por nós, por mim, particularmente falando, pela igreja, que nós vamos ser restituídos, às vezes de tempos de escassez que nós passamos, de dificuldade. O Senhor vai restituir você no nome de Jesus. O povo então saqueou o Egito, irmãos, tomando prata, ouro, roupas, utensílios valiosos. O que significa isso hoje? Que na Páscoa toda a riqueza retida por Faraó vai ser liberada, tem que ser liberada para você. Outra coisa que eu gosto sempre de falar é que toda vez que Deus enriquece você, Ele está pensando na igreja. Repete comigo assim, fala, toda vez que Deus me enriquecer, Ele está pensando na igreja. Sabe por quê? O povo era escravo, saíram de lá rico, cruzaram o mar. Quando eles atravessam o mar e Moisés sobe no Sinai, Deus fala o que para ele? Vou te mostrar o tabernáculo lá celestial, você vai fazer um tabernáculo igual. Deus deu a planta do tabernáculo e Deus falou para Moisés, então pede para o povo me trazer uma oferta. Essa tem que ser a oferta que o povo vai me trazer: ouro, prata, tal. Ou seja, o povo não tinha recurso, Deus deu. Mas Deus deu por quê? Porque aqui na frente, a igreja daquele tempo, que era o templo, ia precisar do recurso. Deus sempre vai enriquecer você, para que uma parte dessa riqueza possa tocar na vida da igreja. Eu creio muito nisso. É teu dízimo, é tua oferta. Por isso, eu não creio em barganha, não tem nada a ver com isso. Mas se você é alguém que quer prosperar, mas tem dificuldade de contribuir, vai ser retido. Mas se você quer prosperar e você tem um coração cheio de generosidade, o Senhor vai te dar, e quanto mais Ele dá, você também vai semear, e aí você vai viver na economia do céu, e nunca vai faltar nada para você, e todo recurso vai ser liberado, e você vai ser próspero em nome de Jesus. Você crê na restituição financeira da tua vida, amém, querido? Eu creio, tudo que está retido vai ser liberado em nome de Jesus. A palavra ia acabar por aqui, mas eu senti de falar uma outra coisa que aconteceu nesse dia. Pode pôr para mim aí. Olha lá, o sacrifício do Cordeiro Pascal, que é Cristo, ele também traz saúde para você. Saúde física, você crê nisso também, irmãos? Vou te falar por quê? Porque desde a pandemia para cá, a gente tem percebido realmente muito ataque na saúde. Eu vou falar, eu sou o primeiro. Meu Deus, como Satanás às vezes tenta me parar por causa de enfermidade. É incrível.
Nos últimos anos para cá, comecei a ter problemas que eu nunca tive. Então, labirintite, nunca tive. Comecei a ter labirintite no encontro com Deus, negócio do diabo mesmo. Tive problema 2 vezes, eu peguei dengue, irmãos. Nunca queira, se você nunca pegou, tomara que você não pegue, porque pensa num trem ruim. Fiquei com um problema na minha garganta, na voz, na corda vocal, para realmente parar de falar. Você vê como que Satanás é. Mas você sabe, a Páscoa, o sacrifício de Jesus, ele também traz para a nossa saúde física. Por isso que Isaías 53, a Bíblia diz: ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Mas eu quero ler um texto com você aqui que você vai ficar de cara. Está lá no livro de Salmos, e esse texto fala exatamente da saída do povo do Egito. Olha lá o que diz o texto: então fez sair o seu povo com prata e ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido. Você sabe, no original essa palavra ali é doente. Agora pensa comigo, olha para cá, 3 milhões de pessoas, aproximadamente, 3 milhões, e a Bíblia está afirmando categoricamente que quando eles saíram do Egito, saíram ricos, com a vida eterna, escravos do faraó do Egito, do mundo, e eles ainda saíram sem doença nenhuma, com saúde. Uau! 3 milhões de pessoas, e o texto está dizendo: entre as suas tribos não havia um só doente, nenhum. A gente tem o que aqui em Guaratuba? 50 mil pessoas, mas tem um monte de doente aqui, não tem? Dá uma olhada no pronto-socorro lá para você ver como é que está lá. Mas o texto está dizendo aqui que naquele dia não teve nenhum doente. Você pode dar glória a Deus por isso? Como é que eu faço então, pastor? Se apropria pela fé, é um exercício de fé. É um exercício de fé. Eu lembro muito da minha mãe, né? Minha mãe, muita pedra, o corpo dela, né? Produzia, em nome de Jesus, produzia, né? Muita cálculo renal. E ela volta e meia, dor no rim, mas eu lembro sempre dela falando, né? Não, eu tenho a saúde de Cristo. Tinha dia que estava doendo, ela falava: não, mas eu sou saudável, eu tenho a saúde de Cristo. Mãe, está tudo bem? Tá, em nome de Jesus. Mas você via que estava com dor, mas ela se apropriava daquilo como verdade. E hoje eu quero dizer para você, sentindo no meu coração de colocar esse tópico que nem estava na palavra: creia nisso. O sacrifício pascal, que é Cristo, ele também nos garante ter uma vida abençoada nessa terra, na sua saúde. Pastor, mas eu estou passando por dificuldade. Então começa a confessar a vitória, porque essa é a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia, de capa a capa, até no índice eu creio tudo, tá lá. Creio. Se está escrito, é para mim e para você, amém, irmãos? Eu vou me apropriar em nome de Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa, o sacrifício perfeito de Deus, que é Jesus, morrendo, derramando o seu sangue, para tirar você das mãos do diabo, do sistema do mundo, da escravidão, das drogas, da bebida, do pecado, te dando a vida eterna, trazendo prosperidade, provisão abundante para você, e dando você saúde completa para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito. Essa é a verdadeira Páscoa. Você pode até comer chocolate, pode comer em paz, desde que você entenda o que eu estou te falando hoje, nessa manhã. É por isso que todo ano nós celebramos a Páscoa assim. É por isso que todo ano realmente nós falamos desse assunto, porque para que os crentes entendam que realmente Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi entregue por nós, que derramou o seu sangue, que nos salvou da escravidão do Egito, né? Das mãos do faraó, nos dando provisão, nos dando saúde. Você crê nisso? Quero que você fique de pé comigo agora, em nome de Jesus. A gente vai orar por isso. Essa é uma palavra de ensino mesmo, mas eu quero que você realmente possa sair daqui nessa manhã se apropriando disso. Olha para cá, olha para mim aqui. Deixa eu te falar, talvez você tenha sofrido em alguma dessas 4 áreas que eu falei aqui, que a Páscoa realmente te libertou. Então essa manhã, você vai orar agora para Deus.
Talvez você tenha sofrido porque você tem se sentido, a tua carne tem te atraído ainda para coisas desse mundo. Então hoje você vai clamar a Deus, fala: Senhor, eu já fui liberto do Egito, não quero mais voltar a comer o vômito. Talvez você tenha sofrido com enfermidades, doenças. Pega esse texto de Salmo que eu acabei de ler, começa a confessar ele todo dia. Porque você sabe por que o povo saiu sem doença? Porque eles mataram o cordeiro, passaram o sangue na porta, mas comeram do cordeiro dentro da casa. Por isso nenhum doente havia entre eles, nenhum, no meio de 3 milhões. Então, se você tem passado por isso, você tem que se apropriar também dessas verdades. Eu sou curado, eu sou sarado em nome de Jesus. Pastor, eu tenho vivido crise na área financeira, está difícil, o que eu ganho não dá, está faltando. Talvez você diga assim: não, mas eu estou sofrendo por minha causa mesmo, eu que falhei, eu que não administrei bem. Pode até ser verdade, mas tem graça para você também. Tem graça para você também, para de ficar se culpando, creia. Quando Jesus morreu lá na cruz, irmãos, por nós, a Bíblia diz: ele sendo rico se fez pobre, para nos dar a sua riqueza. Creia nisso. Creia que por causa do sacrifício de Jesus, você hoje pode desfrutar de vida eterna. Você pode até morrer aqui nessa terra, você vai morrer mesmo se Jesus não voltar, mas nunca mais você vai participar da morte eterna, você vai direto para o Senhor, eternamente. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Feche os seus olhos então, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Páscoa verdadeira que é Cristo. A verdadeira Páscoa que é o Senhor, é o sangue de Jesus, é o sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, porque todo ano nós temos meditado nisso na Páscoa. Todos os anos nós temos aprendido que a nossa Páscoa mesmo é o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo, que foi morto, foi imolado por nós. Seu sangue foi derramado e foi aplicado. E hoje nós temos a vida eterna, podemos desfrutar da libertação do mundo, dos vícios, da droga, da prostituição, da mentira. Você é liberto em Cristo Jesus. Podemos experimentar hoje de provisão financeira. Não vai faltar recurso para a tua casa, não vai faltar recurso para você, porque o Senhor Jesus já nos deu, já está liberado na cruz. Eu também oro nessa manhã por enfermos, por doentes, pessoas que têm sofrido de enfermidade. Senhor, nós cremos que a Páscoa nos trouxe saúde, cremos que a Páscoa nos deu saúde, cura completa, em nome de Jesus. Deus, obrigado pela verdadeira Páscoa, obrigado pelo sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo assim, querido, diga: Senhor Jesus, diga: eu recebo o sacrifício perfeito lá na cruz. Diga: eu tenho a marca do sangue de Jesus. Diga: eu sou liberto da escravidão de Faraó e do Egito. Diga: eu vou desfrutar de prosperidade financeira. Diga: eu tenho a saúde de Cristo. Diga: eu sou saudável e a doença, as dores, enfermidades não tem poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Só você que pode, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, meu Deus, aleluia. Você está feliz por isso, amém, irmãos? Se você tinha dúvida do que é a Páscoa, está aí, acabei de te mostrar. A primeira Páscoa foi essa. Depois, quando Jesus veio na ceia, ele se fez de novo a ceia, dizendo: eu sou o sacrifício perfeito, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo. E por causa disso, nós podemos desfrutar de paz e alegria, amém, querido? Dá um abraço quem está do seu lado, fala: meu irmão, Jesus é sua verdadeira Páscoa.